Alô galera, estão chegando pontuais como o sol, 7 da noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do @oeleitooficial, a conta oficial da plataforma digital O Eleito, que tem um só objetivo: fazer com que as candidaturas sejam mais viáveis, sustentáveis, fortes e vitoriosas. É muito bom ter você aí do outro lado. Daqui a pouquinho mais um convidado especialíssimo. Já eu vou trazer, deixa eu fazer um primeiro suspense aqui. Já quero agradecer a presença de todos vocês. A Cristina está na área, a Rosane também já está por aqui, assim como o Darwin Oliveira. Um abraço para o Jairo, que também já pinta por aqui, assim como o Daniel Pessoa. E você que está chegando, enquanto a gente aquece um pouquinho antes do meu convidado especial, você que está na área e quer entender um pouquinho melhor do que é a plataforma digital O Eleito, eu vou contar para você. Essa plataforma, ela nasce com o objetivo de melhorar a qualidade técnica dos nossos políticos. Muita gente fica ligado nas eleições de 2022 para os cargos de presidente da República e governador. E se esquece que a gente vai para as urnas em outubro para votar em deputado federal, deputado estadual e senador. Então, qualificar o debate público e, acima de tudo, ter muito mais critérios na hora de avaliar os candidatos e de saber como cobrá-los faz toda a diferença. Por isso, você que já está nos acompanhando e tem se ligado no dia a dia da plataforma digital Eleito, atento às movimentações todas, não deixa de compartilhar essa live. Vamos usar bastante do aviãozinho, espalhar o nosso conteúdo para 1001 caminhos. Já o meu convidado especial chega por aqui, ele ainda não pintou, mas em instantes vai estar aqui para trocar uma ideia com a gente. Enquanto isso, hoje nós vamos falar de geopolítica, hein? Estou dando spoiler aqui. Vamos falar de geopolítica. Geopolítica no sentido mais amplo, desde como as questões envolvendo a crise profunda na Argentina, ou a atual tensão envolvendo a ilha autogovernada de Taiwan, que fica do lado da China, ou ainda a guerra na Ucrânia, vigente desde o primeiro semestre deste 2022, como tudo isso impacta a dinâmica política e a relação entre o Brasil e outros países. Quais são os impactos e os efeitos para o comércio exterior e como o Brasil pode se beneficiar, entre muitas aspas, disso. Mas além desses pontos, quando a gente olha para o Brasil, domesticamente falando, será que um candidato que tem por objetivo um cargo eletivo no Rio de Janeiro tem que ter as mesmas preocupações de um candidato com um cargo eletivo de São Paulo? A resposta é não. Os que vão nortear esse candidato passam por geopolítica. Então não é só a relação entre Brasil e outros países, é também a relação entre os estados, as unidades federativas da federação e as suas necessidades. Olha quem está com a gente aqui. E aí? Craque de geopolítica, que vai tabelar conosco nessa noite de terça-feira. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo aqui para a gente conversar. Tudo jóia, Léo. Valeu, obrigado. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Perfeitamente, sinal tá ótimo, te vejo e te ouço muito bem. Cara, é fascinante falar sobre geopolítica. Ainda mais quando a gente pensa no cenário eleitoral de 2022. Eu estava aquecendo o público aqui, primeiro lembrando que as eleições de 2022 passam por presidente da República, governador, poder executivo, mas não se circunscrevem ao executivo. A gente vai votar em deputado federal, a gente vai votar em deputado estadual, a gente vai votar em senador. Ou seja, são políticos que estão muito mais próximos na ideia da localidade, sobretudo os deputados estaduais. E a geopolítica toca diretamente na estratégia eleitoral. Não só porque o candidato pode pensar, sim, na relação Brasil-outros países e como isso se traduz na dinâmica local, mas também porque a própria geografia do local em que esse candidato pretende atuar pode moldar o programa de governo dele. Então eu queria te ouvir nesse sentido de saída. Geopolítica não é só um conceito distante que mostra a relação do Brasil com outros países. Pode estar muito mais concreto do que a gente imagina. Não pode estar? Não, Marcelo? Com certeza. Aliás, está totalmente. Então, assim, a origem do termo geopolítica é muito recente, né? E ela normalmente é usada de uma forma global, né? Então, tratando aí das relações políticas entre nações. Mas trazendo para o nosso quintal aqui, dentro do nosso assunto principal, que são as eleições de 2022, nós precisamos entender, nós, né, eu falo aqui, nós como candidatos, aqui como pessoal que, tanto os candidatos quanto os cidadãos que estão aqui brilhantando a nossa live, entender as relações de poder, né, que é disso que geopolítica trata, né, as relações de poder envolvendo unidades da federação, no nosso caso aqui do Brasil, envolvendo nações
ao nosso redor. Então, é importantíssimo que os candidatos entendam isso e é importantíssimo que a população entenda isso também, até para cobrar e olhar as propostas dos candidatos. Então, tá perfeito, Léo. É isso. Mandar um abraço para o Thiago, que está com a gente, a Cristina Rios também por aqui, faz parte da plataforma digital O Eleito. A Esther também está na área, recebe o nosso abraço. Wilson Silva, Bruno, Brunão, está aqui, mais um dos integrantes da plataforma digital O Eleito. Márcio, eu vou começar a abordagem com você do macro, do geral para o micro. Eu vou querer te ouvir sobre a guerra na Ucrânia e como os candidatos de 2022 podem, entre muitas aspas aqui, porque o custo social, o custo humanitário é gigantesco, ninguém há de vibrar com algo assim. Porém, do ponto de vista político, como é que a gente pode olhar para esse cenário que está posto e traduzi-lo numa candidatura mais atraente? Enquanto você vai armando a sua resposta aí, eu quero só mostrar, dar um spoiler da plataforma digital O Eleito. E manda aviãozinho aí para o seu candidato, manda aviãozinho para a galera que vai se candidatar, manda aviãozinho para quem gosta de educação política. Olha só, oeleito.com. Esse é o portal. O portal, a plataforma digital que reúne aqui vários conteúdos. Deixa eu passear por alguns deles junto com vocês. Dá uma olhada, ó. São aulas voltadas para o campo da estratégia, tem o campo da gestão de crise, tem muita história da política. A gente também vai passear, entre outras coisas, por mentalidade, a força mental. Imagina o diferencial que um candidato tem ao embarcar numa corrida tão intensa quanto é a corrida eleitoral, tendo técnicas para uma saúde mental mais elevada. A ideia aqui, ó, de planejamento financeiro, alta performance. E tem aula especial. Essa aula especial aí, ó, tem a ver com esse homem aqui, Augusto Cury, uma referência, psiquiatra, um dos escritores mais lidos do mundo, embaixador da plataforma digital O Eleito, que também tem aplicativo, vale a pena você baixar e experimentar. E aqui, ó, olha quem tá aqui. Você conhece esse aqui, olha não? Aí. Olha aí. Essa aqui, ó, são as aulas, ou essas são as aulas, tem 3 aqui, ó, separadinhas, aulas de geopolítica do professor Márcio para falar da relação Brasil-outras nações e de como o candidato pode usar o conhecimento geopolítico em prol da sua própria candidatura. Então vamos começar por essa aí, ô Márcio. Por que há de ser um diferencial para o candidato ter essa noção geopolítica? Você citou a Ucrânia, né? Então, vamos pegar esse exemplo, né? Então, assim, eu sempre falo que geopolítica, nós estamos tratando de chaves para entendimento. Então, para além de fatos, nós precisamos analisar e pensar de uma forma estratégica. E a geopolítica é uma chave para pensar de forma estratégica. No caso da Ucrânia, como exemplo, como você já disse, não se discute o custo social, o custo populacional, enfim, do que está acontecendo na Ucrânia. Mas é importantíssimo que um candidato que está postulando um cargo de amplitude nacional, né, seja ele um senador, um presidente um candidato à presidência, ele precisa entender quais os impactos de uma guerra na Europa em relação à economia global e como isso pode afetar a nossa nação. Então, a Ucrânia é um player muito importante na área de agricultura. Então, a Ucrânia tem uma região bastante ampla em relação aos demais países da Europa. Então, aí a gente já está falando de conhecimentos geográficos, a gente está falando de conhecimentos de economia, a gente vai falar de conhecimentos de história. Então, como a Ucrânia se desmembrou da antiga União Soviética, como a Ucrânia se despontou como um elemento importante dentro do mercado de agricultura no mundo, né? Isso impacta a Rússia, então a Rússia também é um player importantíssimo na área de agricultura. Então aquela relação de guerra ali no leste europeu, ela impacta diretamente em insumos para a nossa agricultura e impacta também na concorrência em algumas áreas de agricultura. Então, assim, olhar para isso e entender esse cenário é uma chave para que nós possamos usar bons e efetivos argumentos na hora de fazer um discurso e depois na hora de construir uma legislação, de entender uma relação internacional que é parte do trabalho do dia a dia, tanto de senadores como de deputados federais. Então, existem comissões bilaterais, comissões de relacionamento com outras nações que exigem esse tipo de conhecimento. E, infelizmente, é comum nós olharmos para políticos que ainda não possuem esse conhecimento, mas hoje temos a plataforma Eleito aqui para trazer essas chaves de entendimento para os candidatos, né, e para a população. Então, quando nós olhamos para um cenário como esse, nós precisamos entender quais as influências. Então, isso mexe no fornecimento de insumos para a nossa agricultura. E o Brasil é o 5º país
como fornecedor de alimento para o mundo. Então, a agricultura na nossa nação é um elemento muito importante e que deve estar na pauta dos candidatos. Então, é um elemento que a gente não pode prescindir nos nossos discursos e nos planos de governo, né? Então, assim, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, como fornecedor de frutas, por exemplo, são unidades da federação, são estados muito importantes e com uma projeção internacional em relação à agricultura. Então, o exemplo da Ucrânia é um exemplo muito interessante para nós entendermos como uma guerra lá na Europa, num idioma diferente, numa cultura completamente diferente, aparentemente, para a população em geral, não impacta no nosso dia a dia, no jornal, no noticiário, mas impacta sim e pode mudar drasticamente a economia e preços, inclusive, na nossa feira. Então, isso pode impactar no preço que a gente paga na nossa carne, o preço que a gente paga em legumes, em frutas aqui, e às vezes a gente não está achando que é uma questão microeconômica, né, ou uma questão de economia nacional, alguma coisa assim. Não, existem elementos ali de influência global. Então, é importantíssimo que os candidatos e que nós todos entendamos e olhemos para isso como informações importantes. Perfeito. Márcio, a gente falou da questão da Ucrânia. Eu também poderia citar Taiwan. A gente sabe que os semicondutores, os chips, saem de lá e alimentam, abastecem o mundo. 98% dos semicondutores têm como origem Taiwan, a ilha autogovernada que fica ao lado da China. Os chineses reivindicam direitos sobre a ilha, entendem que Taiwan faz parte da China. Os americanos, por sua vez, entendem que Taiwan tem autonomia, tem a sua própria independência e entendem que Taiwan é um espaço de influência do Ocidente naquela parte do globo onde o Ocidente tem pouco espaço de atuação. Então, para os americanos, Taiwan é um ponto muito estratégico. Ocorre que, com a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se abriu uma queda de braço entre o Ocidente e o Oriente. E há quem julgue que a gente está falando, no fundo, de um fenômeno só. A guerra da Ucrânia, a questão de Taiwan, colocando chineses e americanos uns contra os outros. No fundo, o que está em curso, segundo essa tese, é uma nova ordem mundial na qual o grande eixo de atenção recai mais sobre o Oriente do que sobre o Ocidente. Isso faz sentido para você, Márcio? E como o Brasil deve se posicionar se esse novo mundo nascer? Legal. Eu acho que primeiro eu arrumei um concorrente aqui, Léo. Você vai dar essa aula de geopolítica agora já. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É que eu andei vendo as suas aulas. Então, assim, isso é muito, muito importante e pode impactar duramente a indústria mundial. Então, vamos lá. Essa questão dessa tese de uma nova ordem mundial, né? Para analisar isso, nós precisamos voltar na Segunda Guerra, no pós-guerra, né? Quando nós tivemos uma mudança no equilíbrio de poderes no mundo, né? Então você tem lá os vencedores, né? Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, ok? Fatiando aí as suas zonas de influência no mundo, né? Então você tem lá a influência da Rússia na Europa, no leste europeu e dos Estados Unidos no resto do globo. Bom, passou o tempo, né? Passaram aí os anos 70, anos 80, caiu a União Soviética e a gente está vendo uma mudança muito significativa nesse equilíbrio global. Primeira mudança, isso já estava previsto desde os anos 90, final dos anos 90, com a queda da União Soviética, seria que essa concentração de poder seria diluída em poderes locais. Então, essa visão já vem desde o final dos anos 90. E aí, assim, por isso que a gente fala dos BRICS, né, que são pequenas potências, podemos chamar assim, ou países emergentes, que têm um potencial de influenciar as suas regiões. Então, você tem o Brasil com o potencial de influenciar a América Latina, né? Você tem a Rússia lá influenciando, você tem a Índia crescendo muito, a China e a South Africa, a África do Sul, né? E aí você tem, lógico, passamos os anos 2000 e algumas foram mais do que as outras. Quais foram mais do que as outras? A China, principalmente, né? Então, a China desenvolveu e trouxe para si muito da produção industrial do mundo, com alguns elementos e alguns fatores muito importantes. Baixo custo de mão de obra e alta oferta de mão de obra. Então, assim, na China nós temos um potencial de mão de obra muito grande. Então, a mão de obra chinesa é muito volumosa e isso faz com que, e aí lei da oferta e procura, o salário seja mais baixo, independente da política de salário chinês.
tá? Então, assim, mesmo que a China fosse uma democracia aos moldes ocidentais, nós teríamos já esse baixo salário, essas baixas condições de salário. Bom, o que acontece com isso? Você tem uma migração da produção industrial para a China e para a Índia, tá? E muitos produtos que eram produzidos na Europa passaram a ser produzidos no leste asiático, ok? Isso muda, e olha que interessante, isso muda a configuração social da Europa. Então você tem, por exemplo, na Áustria, na Bélgica, que são países altamente industriais, você tem uma diminuição de poluentes, por exemplo. Então, assim, e isso foi para a China, ok? Até onde a população lá da Bélgica, daqueles países do leste europeu, estão dispostos a reverter isso e trazer indústrias que poluem, trazer indústrias que causam problemas ambientais. Percebe? Então, assim, você tem o mundo, o globo, ele vai se ajustando a novos tempos. Bom, vem Taiwan, como você já explicou, aquela relação ali entre a ilha e o país continental. Taiwan, um país pequenininho, muito pequeno, né? Não reconhecido por muitos países, tá? Nós devemos lembrar que, como surge Taiwan, né? Quando houve a subida do poder do Partido Comunista, né, lá na China, o presidente chinês foge para Taiwan e o Partido Comunista assume o poder. Então, até meados da década de 70, Taiwan e o presidente que estava em Taiwan era reconhecido pela ONU como a verdadeira China. E ali na década de 70 que muda isso e a ONU assume que o governo, a representação internacional da China e o devido governo chinês é o de Pequim, de Beijing. E aí Taiwan fica nessa situação que nós temos hoje, que é um país, mas não é. Que é um país reconhecido por alguns outros países, mas não é reconhecido por todos. Bem, essa pequena ilha, como você disse, é responsável por mais de 90% da produção, por exemplo, de componentes eletrônicos. Ah, mas isso vai impactar em computador? Não, isso impacta em carro zero. Porque hoje nós temos central de comando que depende de componentes eletroeletrônicos, de chips, né, os famosos chips, particularmente, circuitos integrados, que são produzidos lá em Taiwan. Então, assim, aquilo ali impacta na economia mundial de uma forma dramática. Como o Brasil pode lidar com isso? Eu sempre dou o exemplo da Zona Franca de Manaus. Nós tínhamos ali um polo tecnológico muito importante, que não deveria ter ficado só na produção, né? O sonho deveria ser criar ali um Vale do Silício, por exemplo. Aliás, silício é o componente principal dos eletroeletrônicos, dos circuitos integrados, né? É um semicondutor, e por isso que chama Vale do Silício lá na Califórnia. Porque é um ambiente de pesquisa tecnológica, de desenvolvimento tecnológico. E nós precisamos ter isso no Brasil também. Por quê? A dependência exclusiva de algum fornecedor é muito sensível, é muito ameaçadora. Então nós temos, por exemplo, vamos dar um exemplo bem regional aqui, São José dos Campos é um polo tecnológico, um polo de desenvolvimento tecnológico muito grande. Você tem o ITA, você tem ali grandes escolas que geram conhecimento. Então nós precisamos de investimento naquele ambiente para proporcionar mais conhecimento, proporcionar mais escolas, mais produção de tecnologia, para que a gente possa fomentar a criação de tecnologia nacional, percebe? Então, quando a gente olha para esses ambientes e esses fenômenos globais, precisamos puxar aqui o Brasil, com o tamanho continental que tem potencial de atender demandas globais, né? Como atendemos as demandas de alimentos, podemos atender demandas voltadas à tecnologia. E, infelizmente, a gente ainda tem muito potencial para desenvolver. Digo infelizmente porque já deveria ter sido, né? Mas estão aí, são causas, são demandas que devem ser trazidas à pauta por candidatos, devem ser trazidas à pauta por eleitores para cobrar dos candidatos, né, ações efetivas de incentivo, seja ele de impostos, seja ele de condições de isenção de impostos, né, para que surjam novas possibilidades de pesquisa aqui no Brasil. Márcio, é tão valioso o que você está colocando que, no fundo, a sua provocação vai no seguinte sentido. Há uma nova ordem mundial em curso em que a desglobalização se impõe. Isso. E essa reorganização da oferta e da produção ou da produtividade a nível mundial faz com que cada país possa olhar para si mesmo e entender, poxa, quais campos aqui eu tenho a meu favor em que eu posso instaurar uma produção da qual eu abri mão em função da globalização. Antes não interessava que eu fizesse, porque as cadeias globais de produção matavam a parada. Nesse contexto
de mais instabilidade, de crise e de nova ordem mundial, cada país pode olhar para a sua própria vocação e encontrar caminhos de produção, o que é uma oportunidade na ponta da oferta. E quando a gente olha para o Brasil, que é uma terra em que, em se plantando tudo dá, para a gente ficar naquele chavão, é uma certa alegria que o brasileiro tem, ou uma certa vontade do nosso país, as oportunidades são várias. Marcelo, o papo está saboroso. Eu queria te ouvir também sobre a questão da Argentina. A Argentina está numa profunda crise econômica. Isso também pode se desdobrar com oportunidades para o Brasil e para os candidatos aproveitarem. Com certeza. Você usou uma palavra, Léo, que é chave também, é fundamental. Vocação. Né? Então, assim, quando a gente olha para a Terra e olhamos para as relações políticas que acabam dando-se através de contextos históricos, nós precisamos entender a vocação das unidades da federação, a vocação de cada região, né, agrícola do Brasil, e uma região muito importante é a região sul do Brasil, né, aquela região que faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, e nós estamos enxergando aí um movimento político muito claro na América Latina, né? Então, assim, sem criticar nenhum espectro, né, político, nós estamos enxergando um movimento. Fato é que a Argentina está enfrentando um cenário econômico muito dramático, com impactos regionais e globais, né? Como, por exemplo, um eventual problema ou escassez no fornecimento de grãos, né? Que é um dos commodities muito importantes da Argentina, e de carne, principalmente bovina. Né? Então, nós tivemos aí um momento em que o governo argentino, inclusive, bloqueou a exportação de carne bovina. E aí nós olhamos para os nossos estados aqui do sul do Brasil, qual a vocação do oeste de Santa Catarina, né, de grande parte do Rio Grande do Sul? Criação de carne bovina. Nós temos embutidos em Santa Catarina, você tem uma indústria muito forte de embutidos ali que consome carne bovina e carne suína. Então, assim, você tem ali já uma vocação mostrando isso. Um pouquinho mais para cima, Mato Grosso do Sul. Então, olhando para o cenário da Argentina, nós precisamos voltar, como você disse, né? Então, assim, voltamos então para o nosso cenário interno e olhamos como nós podemos atender as demandas que podem surgir, e esse podem não está no campo subjetivo, está no campo da análise. Tá? Porque podem, quando a gente analisa pequenos fenômenos que causam grandes consequências. Ok? Então, uma eleição na Argentina, mas é uma eleição regional, ela pode impactar na nossa economia e abrir novos cenários de negócios e de interesse para a economia local. Então, é importantíssimo que os candidatos, que nós todos olhemos para esse cenário regional principalmente, né? E aí vai dentro de casa, regional, global. Tá? Nessa ordem que nós precisamos olhar, mas sem esquecer que lá longe, como já demos o exemplo da Ucrânia, impacta aqui. Mas de uma forma bem direta, né, a gente olha para o cenário econômico argentino e vemos aí possibilidades ímpares de aumentar a influência do Brasil, aumentar o cenário econômico dos estados que fazem fronteira, porque, curiosamente, são estados que têm uma economia afim, né, com a Argentina, com o Uruguai, e olhar para essas possibilidades e enxergar como o poder público pode trabalhar politicamente para potencializar a economia desses estados. É esse o papel de um bom analista geopolítico. Olhar como a política pode abrir caminhos para melhorar a economia, para melhorar as condições da indústria e da população em geral. Vocês viram que o Márcio ele tomou um super cuidado aqui para não criticar ou elogiar a questão ideológica que tem regido a Argentina, porque esse não é o papel da plataforma digital eleito e dos professores que dentro dela estão. O Márcio chegou a se referir aqui, não com essas palavras, mas a um progressismo que é endossado pelos argentinos, foi o projeto vitorioso nas urnas, fiscalmente responsável, com uma desancoragem fiscal, uma relação dívida-PIB muito comprometida, que tem afastado o investimento, tem saído o capital da Argentina, a questão cambial está muito descontrolada e a própria dívida ficou muito fragilizada. E aí, o efeito disso para a economia e as oportunidades que esse cenário acaba oferecendo também foram contemplados na fala do Márcio. Lembrar que a plataforma digital eleito é apartidária, não tem nenhum compromisso ideológico. O ponto é debater criticamente, por meio de habilidades técnicas, aquilo que qualquer personagem político pode endereçar, pode pautar para o seu determinado eleitorado. E eu acho muito rica a síntese, Márcio, quando você sugere que o olhar seja de dentro para fora.
o movimento é nessa direção. É você olhar para a localidade, identificar as necessidades e fazer com que essas necessidades conversem com a conjuntura. A visão de conjunto não pode se perder, embora o prioritário seja o local e sejam as necessidades que a gente consegue mapear vivendo. Política, no fundo, passa por isso. Márcio, nosso tempo está esgotado. Eu já estou recebendo uns puxões aqui. Vocês estão entregando muita coisa. Deixa a galera acessar o eleito.com para saber mais. Então tá bom, mas eu não quero perder a oportunidade de pedir o seu destaque final e antes ressaltar. 2022, outubro, a gente vai ficar de frente para a urna para votar em presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Então, manda essa live aqui, que foi uma aula, Márcio, você arrebentou. Manda essa live para o seu candidato, para as pessoas que ainda não decidiram em quem votar, para todo mundo ter mais critérios na hora de destinar o maior poder que uma democracia oferece, que é o poder do voto. E não deixe de seguir em @oeleitooficial, aqui, ó, o perfil pelo qual eu estou tocando essa live junto ao Márcio, para você acompanhar o dia a dia e os bastidores. Márcio, super obrigado. Nosso tempo está esgotado. Seu destaque final para a galera. Léo, fantástico fazer parte desse projeto do Eleito, da plataforma Eleito. Cara, isso é de uma importância fundamental na formação política da nossa população, dos nossos candidatos. A gente vê um afastamento, né? Isso, olha como o geopolítica é importante. Brasília, lá no meio de Goiás, lá no meio do Centro-Oeste, acabou distanciando muitas vezes o Brasília do Brasil, né? E é importante que a gente cumpra esse papel de aproximar de Brasília. Então, é muito legal esse papel que a plataforma está desempenhando e vamos estudar, vamos olhar para tudo e sermos críticos e olhar com um olhar crítico para toda a realidade que nos cerca. É isso aí, Léo. Valeu, obrigado. Valeu, um prazer te conhecer ao vivo aqui nessa live. Um abração, Marcio. Até mais. Tchau, pessoal. Tamo junto.